Então, gente, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês deixarem o likezinho, como já é de praxe. E se não for pedir demais, faz também a inscrição aqui do canal, ajuda a Bilinha a crescer, ajuda a Bilinha a ficar mais conhecida, tá bom? E também, se não for também pedir um pouquinho demais, bora incentivar a Bilinha mesmo a continuar, sabe como? Apoiando esse nosso projeto aqui. Como vocês já têm observado nos vídeos passados, né? Nós temos alguns amigos que nos apoiam. Então faça como eles, nos apoiem também. Eles sabem que o precinho, ó, é bem pequenininho. Eles sabem, pode perguntar para eles, como o preço é praticamente simbólico. Então é isso, ajuda a Bilinha, deixando o likezinho, fazendo a sua inscrição e, se não for pedir demais, dando o seu apoio aqui para esse nosso projeto, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo. Bom, gente, hoje eu não vou falar sobre nenhum lugar e nem sobre nenhum fato daqui de Piripiri e da região, né? Também, por assim dizer. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês a grandeza que foi o colunista social, o radialista, o locutor esportivo, o educador, enfim, quem foi o Antônio Neto, a quem eu chamava carinhosamente de Neto. Não perguntem como surgiu, né, este apelido, porque eu acho que até o nome Neto é mais fácil do que Neto, mas eu só chamava ele de Neto. Então, ele realmente ele se destacou muito aqui em Biripiri, em todas as áreas que ele atuou, ele se destacou. E ele nasceu no dia 24 de agosto de 1937 e nos deixou no dia 26 de janeiro de 2010. E entre 1937 e 2010, ele fez muito, muito, muito pela cultura daqui de Piripiri, que é o que eu espero transmitir aqui nesse vídeo. Tá? Então vamos começar como ele se tornou, né, essa pessoa onipresente aqui em Piripiri. Ele fez tanto pela cultura daqui de Piripiri que ele acabou se tornando uma das figuras mais emblemáticas e influentes da comunicação, da cultura e do movimento social. Ele, atuando como educador, radialista, colunista social e agitador cultural, ele deixou um grande legado de engajamento comunitário e dinamismo na cidade. Os principais destaques de sua trajetória são, primeiro, o pioneirismo social e esportivo, quando nos anos 1960 ele ajudou a fundar o Clube Dedo de Aço, que foi um clube formado por um grupo de rapazes e moças da sociedade Piripiri, né, do Potó Society, como dizia o Donizete Adalto, ou do High Society de Piripiri, que tinha como líder o próprio Antônio Neto, né, o Neto. Bom, esse grupo realizava atividades culturais, esportivas e filantrópicas. Na parte da filantropia, estava ligado aos os frades franciscanos alemães da época, né, 1960, foi como eu já falei no vídeo, em vídeos anteriores, sobre a inauguração da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, né, tão boa. E lá foi, né, como a gente já falou, foi os frades franciscanos alemães que levantaram a atual Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Bom, o Clube Dedo de Aço inicialmente foi formado por 10 rapazes que eram chamados de os 10 veteranos, quase todos ainda vivos. Na comunicação, ele destacou-se fortemente no rádio e na imprensa escrita, e ele comandava o popular e influente programa radiofônico chamado
personalidades, fatos e comentários onde ele abordava a vida social, política e cultural de Piripiri e região. Na cultura e nos eventos, ele era conhecido por seu bom gosto e pelo seu glamour, né? Aí eu lembrei aqui daquela música, né? Glamurosa, rainha do baile, poderosa, olhar de diamante, enfim, não tô aqui para cantar. Ele atuou ativamente como colunista social, sendo um grande incentivador da moda e organizador de concursos de beleza e grandes eventos sociais. Sobre os concursos de beleza que ele ajudou a organizar, eu lembro da garota Broto Legal, né, que tinha no final das férias, porém não lembro se era das férias de janeiro ou das férias de junho, ou se era nas férias de janeiro e nas férias de julho. Sei que existia esse concurso da garota broto legal. E não, eu não cheguei a ser uma garota broto legal, mas sou uma garota muito legal. Tá bom, gente? E também de grandes eventos sociais, temos como o maior exemplo de todas as festas que ele já fez, que é a mais conhecida, que é o Grande Baile da Saudade de Piripiri, que nós falaremos um pouco mais adiante. Bom, na educação e na cidadania. Além da comunicação, dedicou-se à área educacional, atuando no Mobral. Mobral é o movimento brasileiro de alfabetização, que foi um programa do governo federal para alfabetizar jovens e adultos. E além do Mobral, ele também atuou em outras instituições de ensino da cidade, sempre mantendo forte proximidade com a comunidade, né? Que agora eu também dei para rimar proximidade com comunidade. Enfim, a sua memória continua bastante viva aqui na City, sendo frequentemente lembrado por sua generosidade e por seu papel fundamental na modernização da vida cultural e dos costumes locais. E agora nós vamos falar um pouco sobre os eventos que ele ajudou não só a criar, ele também ajudou a organizar. E vamos começar pelos motoqueiros. Tá? A cultura de andar de moto e o movimento organizado de motociclistas em Piripiri começaram a ganhar fama e identidade oficial entre o final dos anos 1970 e as décadas de 1980 e 1990. A história dos motoqueiros daqui de Piripiri se divide em três momentos marcantes, sendo o primeiro momento o pioneirismo individual, que foi nos anos 1960 e 1970, que foi que começou antes de existirem motoclubes, como nós vamos ver também já já, ou grandes eventos, que nós também vamos ver já já. As primeiras motocicletas chegaram aqui a Piripiri, a terra do Padre Freitas. Moradores antigos lembram, por exemplo, do Chico Bento, que não é, minha gente, não é o Chico Bento da Turma da Mônica, tá? Não é o caipirazinho que mora na fazenda e que namora com a Rosinha, não é esse, tá? Esse Chico Bento, ele era um funcionário público e que foi uma das primeiras pessoas a andar de moto aqui nas ruas e avenidas de Piripiri. Bom, e abrindo aqui um parênteses, tá? Na época, as motonetas, como eram chamadas, eram como as antigas Vespas. E as Vespas, pelo menos aqui em Piripiri, eu acho que na Bahia, né? Porque tem a música do Chiclete com Banana, aquela moto, né? Ele não monta na lambreta, menino, eu sou cantora. Enfim. Então, eram as antigas Vespas, que aqui em Piripiri nós também a chamamos mais de lambreta. Aí nós temos o segundo momento marcante, que foi o estopim da moto Romaria em 1979. Então, a cultura das motos ganhou um propósito coletivo e cultural no ano de 1979, que foi quando
três amigos decidiram pegar suas motos e viajar daqui de Piripiri até o município de Canindé, no Ceará, para pagar uma promessa religiosa. E ainda bem que eles tiveram essa ideia, né? Ainda bem, santa promessa. Bom, esse ato de fé deu origem ao Moto Canindé. O evento cresceu ano após ano, arrastando centenas de motoqueiros todo mês de dezembro e, se não me engano, é no primeiro final de semana de todo mês de dezembro e, e transformando a moto em um símbolo cultural da cidade, né? Então, se eu não me engano, é todo mês, todo primeiro final de semana de dezembro, né? E tem vários grupos de motoqueiros, né? Como a gente chama aqui em Piripiri, que saem, uns saem pela manhã, outros saem pela tarde, mas independente do horário que saia, antes de pegarem a estrada, tem a bênção das motos ali na igreja. Aí vou fazer agora uma pausa para poder morder minha língua, porque eu sempre dizia que jamais iria comprar uma garrafa de água. E aqui estou eu, minha garrafa de água, bebendo água. Enfim, o terceiro momento marcante dos motoqueiros aqui em Piripiri foi justamente o Clube dos Motoqueiros, nos anos 1980 e 1990. Então, com o aumento de entusiastas de duas rodas, né, dos motoqueiros, o movimento se estruturou formalmente e surgiu o Clube dos Motoqueiros de Piripiri, porque tem nome e sobrenome, né? Clube dos Motoqueiros de Piripiri, que era, infelizmente, era uma associação que se tornou famosa na região por promover ou organizar, né, festas badaladas, shows e grandes eventos sociais nos anos 1980 e nos anos 2000, unindo o amor pelas motos ao lazer da juventude local. E por que que eu disse que foi, que era, infelizmente, era uma associação? Porque atualmente não existe mais o Clube dos Motoqueiros de Piripiri. Bom, após os motoqueiros, agora nós vamos falar do programa que era também uma influência, né, daqui na cidade, que era o programa radiofônico personalidades, fatos e comentários, que era transmitido pela Itamaraty AM, porque ainda não existia nenhuma rádio FM aqui em Piripiri, como nós também falaremos, Ave Maria, em um vídeo depois desse, né? Ainda não existia nenhuma rádio FM aqui em Piripiri, então o personalidades, fatos e comentários, ele era transmitido pela rádio Itamaraty AM de Piripiri, porque também tem nome e sobrenome, né? Rádio Itamaraty AM de Piripiri. E era uma verdadeira instituição da comunicação local. O programa, personalidades, fatos e comentários. Ele se destacava por parar a cidade e ditar o ritmo da vida social e cultural da região de Piripiri e região. O formato e o estilo do programa eram marcados por características específicas, como o estilo e a dinâmica do programa, que tinha uma audiência absoluta. O programa deixava a cidade toda na escuta. Era um momento em que os moradores da Terra dos Quatro Is sintonizavam o rádio para saber quem era destaque e o que estava acontecendo nos bastidores do High Society local. Tinha a crônica social recheada de glamour, onde ele trazia a linguagem do colunismo social do jornal impresso, que, assim como o Clube dos Motoqueiros de Piripiri não existem mais, para as ondas do rádio, que devem despertar, uou, como já dizia o Paulo Ricardo ou o RPM.
Ele narrava os aniversários badalados, os casamentos elegantes, os bailes de debutantes e os bastidores de concursos de beleza, com riqueza de detalhe, elegância e muito bom gosto. Nos comentários políticos e sociais, o espaço não se limitava a fofocas e eventos. Por quê? Porque, fiel ao nome do programa, o método analisava fatos, trazendo opiniões afiadas e inteligentes sobre o cotidiano, a política regional e o desenvolvimento comunitário da terra do Padre Freitas, tá? De Piripiri. A elite e o povo no mesmo espaço. O grande trunfo do método era ele conseguir transitar entre todas as classes sociais. Ele exaltava grandes personalidades e empresários e, ao mesmo tempo, ele também exaltava as figuras populares e queridas da comunidade. Ele tinha uma plataforma cultural, que era o programa servindo como o principal canal de divulgação para as ações sociais do Clube Dedo de Aço, como falamos anteriormente, e também para eventos beneficentes e para os movimentos liderados pela juventude de Piripiri. Bom, o método ele utilizava o microfone com irreverência e uma voz marcante. Ele tinha mesmo aquela voz bem grossa de locutor mesmo de rádio, né? Então, ele transformou o personalidades, fatos e comentários em um espelho da identidade piripiriense ao longo de várias décadas. E por último, porém, nem muito menos importante, porque eu acho que é o mais importante que eu deixei por último, nós vamos falar do Grande Baile da Saudade de Piripiri, porque tem nome e sobrenome, né? É o Grande Baile da Saudade de Piripiri, que aconteceu pela primeira vez no ano de 1976 e foi criado pelo o seu Brandão e organizado pelo colunista social Antônio Neto Cometo. Embora o organizador e icônico colunista social Antônio Neto Cometo atuasse como grande articulador cultural na cidade desde a época de 1960, quando ele foi um dos líderes, né, ajudou a fundar e foi um dos líderes do Dedo de Aço. A contagem oficial das edições do Grande Baile da Saudade de Piripiri estabelece meados dos anos 1970, como eu falei, né, 1976, como ponto de partida do evento. Os dados cronológicos que sustentam e documentam essa data incluem o Jubileu de Prata, que é o registro histórico da 25ª edição do Grande Baile da Saudade de Piripiri, que ocorreu oficialmente no ano de 2001. Retrocedendo os 25 anos, né, contando de trás para frente. Você botando de 2001 para trás, retrocedendo, né? Os 25 anos de 2001, aí você conta, vai retrocedendo, né? Em 2024, e pá, vai, correspondentes às edições anuais, porque só tinha uma vez por ano, acho que era no mês de agosto, o Grande Baile da Saudade. Chega-se ao ano de 1976 como o primeiro ano que foi realizado. Bom, fontes memorialistas, quase não sai o nome, apontam que a festa tradicional teve um círculo histórico, histórico que durou exatamente 32 anos. Então, nós temos 32 edições do Grande Baile da Saudade de Piripiri. Bom, o impacto estético e social da festa
foi tão profundo que sua era de ouro, os anos 1970, virou objeto de estudo acadêmico, a exemplo do TCC, trabalho de conclusão de curso, defendido no IFP, Instituto Federal do Piauí, intitulado Moda Feminina nos anos 70 na cultura piripiriense, a influência do baile da saudade, de Maresca Kerli Urquiza Rego, apresentado e defendido em 2019. 2019 nem existia mais o Grande Baile da Saudade, tendo como orientadora a professora Jimena Canuto Oliveira. Bom, aí, infelizmente, né, no dia 26 de, de janeiro de 2010, o Antônio Neto foi abrilhantar o plano lá de cima, né? Então, o adeus ao Antônio Neto foi da maneira que ele desejou ter, como ele expressou numa conversa entre amigas que foi gravada e já exibida nas redes sociais pelo Dideca. O próprio Dideca fez tudo como o Meto queria. No velório do Meto, que foi na capela do Colégio das Freiras, onde meus pais também casaram, todos os músicos de Piripiri tocaram em sua homenagem. O cortejo passou pelas principais ruas e avenidas da cidade, sempre ao som das músicas que ele mais gostava, como era o tema do programa Personalidades, Fatos e Comentários, Veja-me Muito. É aquela música. Parararararara, que eu acho que todo mundo, quando escuta, quem chegou, né, a conhecer o Antônio Neto, quando escuta essa música, lembra dele, e eu descobri que era a música do programa, do Personalidades, Fatos e Comentários. Bom, gente, então eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que foi a grandeza do Antônio Neto, né, do Neto, aqui em Piripiri. E espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo do que foi a vida brilhante dessa pessoa brilhante, tá? Então, espero novamente, né, que tenham gostado e até o próximo vídeo.